hoje. O texto sagrado diz assim, Filipenses 4, do 4 ao 9. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, o intuito do ensino bíblico, o intuito da didática bíblica é para que nós aprendamos, mas não apenas aprendamos, para que nós também coloquemos em prática, para que nós exercitemos o aprendizado que foi recebido por meio da instrução que recebemos da palavra de Deus. Então vamos ser bem práticos hoje, tá bom? A teoria maior ficou para ontem, eu vou já fazer uma rápida revisão, mas vamos ser bem práticos, bem sucintos e objetivos do que nós queremos. Se você é alguém que está ou anda acometido de ansiedade, se é alguém que por conta do medo e da preocupação tem se tornado ansioso, você precisa então, olhando para a Escritura, ler a Escritura e aprender o que ela fala sobre o assunto. E uma vez aprendendo o que ela fala sobre o assunto, você precisa praticar, ou seja, abandonar seus medos e suas preocupações, deixando-os de lado, para que você possa então exercer e praticar o que está sendo aprendido por meio do ensino da palavra de Deus, tá bom? Então, se você tem isso em mente, você vai ter muito mais chances de pouco a pouco, à medida que o tempo passa, que você aprende, que você pratica, ir abandonando essa atitude mental e essa atitude de propósito que é chamado também de ansiedade. A ansiedade não é doença, como alguns têm falado por aí. Infelizmente, nós temos dado muitos nomes de doença para pecados. Viver ansioso é pecaminoso. Ter ansiedade em si não é pecado, nós falamos isso ontem. Mas alguém que vive controlado pela ansiedade, esse sim está vivendo em pecado, precisa reconhecer isso e abandonar essa atitude que leva ao medo e leva à preocupação, que são exagerados, tá bom? Não estou dizendo aqui que ser ansioso ou ter ansiedade é pecaminoso. O que a Bíblia fala é que nós não devemos andar ansiosos. Aqui em Filipenses, lá em Efésios e também nos Evangelhos, quando Jesus fala sobre ansiedade, o que ele está condenando é o andar ansioso, é o viver ansioso, é o se deixar controlar e se deixar dominar pela atitude de antecipação que tenta trazer para o presente aquilo que está no futuro, que talvez nem aconteça, e portanto isso nos torna temerosos e preocupados em excesso, o que provoca em nossas vidas também a ansiedade. Então, Paulo diz que o que os filipenses viram nele, ouviram dele, que encontraram nele e que aprenderam dele, é isso que eles devem praticar. Então, Paulo disse, olha, não andeis ansiosos com coisa alguma. Não andeis ansiosos de nada. Pelo contrário, orem, coloquem diante de Deus, levem diante de Deus com súplicas, com pedidos, petições, a oração de vocês com ações de graças. E deixe que o Deus da paz, que é o nosso Deus, vai nos conceder a paz que excede todo o entendimento. E quando nós formos inundados por essa paz, que vem de Deus, que é
o Deus da paz, Jesus Cristo é chamado de o príncipe da paz, nós então deixaremos de ser ansiosos. Nós deixaremos de viver ansiosos, deixaremos de estar preocupados em excesso com aquilo que nós não temos como controlar, tá bom? Só a título de introdução, da introdução é o que eu acabei de falar. Mandar um abraço aí para o pastor Daniel, lá de Itaitinga, que está conosco também. Rafael acabou de entrar também, a Jamila, tem um grupo bom aí de pessoas conosco aí. Se eu não citar o seu nome, não se preocupe, mas eu estou lhe acompanhando aqui, que Deus abençoe sua vida também. Então, vamos fazer uma introdução, uma rápida, né, introdução a respeito do que já falamos ontem. Ontem nós falamos, nós focalizamos em 2 pontos que são produtores da ansiedade na vida, que é a preocupação pecaminosa e o medo exagerado, em especial do que está por vir e que nós nem sabemos se virá. Então, todas as vezes que nós nos preocupamos de forma a questionar na prática a bondade de Deus, o poder de Deus, sua soberania e o seu cuidado para conosco, nós estamos pecando contra Ele, porque estamos desconfiando do seu caráter e estamos desconfiando da sua boa vontade para conosco. Essa preocupação exagerada, que nos leva a desconfiar de Deus, ela é promovida pelo medo do amanhã, pelo medo do futuro, pelo medo daquilo que eu e você não podemos controlar. Então, quando eu estou com medo do que vai vir, mesmo sem saber o que virá, eu estou colocando em xeque, de fato, a bondade de Deus, o seu caráter e o seu amor para comigo. Vou ajeitar aqui a câmera aqui que está meio torta. Tá bom? Aí nós falamos ontem que uma definição de preocupação é literalmente estar com a mente dividida. É como a nossa mente não estivesse inteira, coesa. Nós estamos com os pés no presente, mas a nossa mente está no futuro. Nós estamos preocupados com as coisas de hoje, mas estamos também antecipando os cuidados do amanhã. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Então, nós lemos alguns textos bíblicos que trataram um pouco a respeito disso, dentre eles Mateus 6:25, que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de vestir ou de comer. Ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ainda no capítulo 6, verso 31, Jesus diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E no verso 34 ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Medo, também nós definimos o medo como sendo um foco exagerado nas circunstâncias e não na pessoa, no caráter, na bondade e no amor de Deus. Toda vez que estamos com medo, nós estamos tirando o foco da pessoa de Deus e colocando nas circunstâncias. Tem até um corinho, uma música, né, que nós cantamos na igreja que diz: não olho as circunstâncias, não, olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Então, quando nós cantamos essa música, nós estamos dizendo que as circunstâncias ao nosso redor podem até ser circunstâncias que fogem ao nosso controle. E, de fato, todas elas fogem. Mas nós não estamos confiando se as circunstâncias são boas ou se elas vão melhorar, ou se elas são favoráveis. Nós confiamos, independentemente das circunstâncias, em nosso Deus, que é um Deus que nos ama, é um Deus que é bom, todo-poderoso e é soberano também. Alguns medos que nós falamos ontem, por exemplo, o medo do homem, o medo da opinião do homem, temos medo do futuro, temos medo, muitas vezes, de coisas que nós nem deveríamos temer, porque não fazem mal a nós, e esses medos podem muitas vezes nos controlar. Também ontem nós falamos a respeito de como muitas vezes o medo e a preocupação podem ser positivos também para nós, se a gente souber lidar com eles. Então,
quando estamos com medo ou preocupados, esse medo e essa preocupação podem muito bem nos ajudar a fazer um teste, né, a fazer uma avaliação a respeito do como nós olhamos para Deus, de como nós o enxergamos. Se nós realmente estamos temendo a Deus ou se nós estamos temendo as circunstâncias. Esse medo também pode ser um teste para nós olharmos para nós mesmos, para ver que tipo de fé estamos desenvolvendo, de que maneira a nossa confiança está sendo facilmente fragilizada quando nós deixamos de confiar em Deus, olhar para Deus, nos colocar nele e confiar nele, e assim muitas vezes fraquejamos a nossa caminhada. Mas também esse medo, essa preocupação serve para avaliarmos o próximo, né? Para avaliarmos o outro, né? Que está ao nosso redor, que convive conosco, que se relaciona conosco. Então, o medo em si e a preocupação não são de todo ruim. O problema é quando somos controlados pelo medo e pela preocupação. Então, nós nos preocupamos com o futuro, por exemplo, de forma positiva. Quando nós que somos pais queremos a melhor educação para os nossos filhos, nós estamos preocupados com o futuro deles. Nós estamos preparando no presente algo que vai dar a eles, pelo menos nós esperamos que assim o seja, um futuro melhor. Quando nós nos programamos, por exemplo, fazendo um calendário de atividades, de programações na igreja e para a igreja, nós estamos ali apenas traçando um curso no qual iremos percorrer a fim de alcançarmos aqueles propósitos. Mas nós não temos garantia de que ao final, durante o período do processo mesmo de execução, nós vamos conseguir fazer tudo do jeito que planejamos. Tiago vai dizer que quando nós planejamos as coisas sem levar Deus em conta na equação, nós nos tornamos presunçosos, jactanciosos e soberbos. Ele vai dizer, antes de dizer que vai ou não a um determinado lugar, negociar, fazer isso ou aquilo, devias dizer, se o Senhor quiser, não apenas iremos, como também negociaremos e até viveremos. Porque nós não sabemos o amanhã. Embora o amanhã seja para nós, de certa forma, uma incógnita, para Deus não é. A ilustração que eu usei ontem, durante a nossa primeira live, foi que um autor que escreve um livro, um romance, ele sabe muito bem como termina o livro. Ele sabe muito bem como ele começou, a maneira que ele desenvolveu o enredo daquela história e sabe o final da história lá na última página. Esse tal, o autor, é Deus. Deus criou todas as coisas, Deus criou o universo, Deus criou a terra e criou dentro da terra todas as coisas que nós conhecemos e temos aqui. E por fim criou o homem. E o fato de ter criado o homem à sua imagem e à sua semelhança foi justamente para que o homem se relacionasse com ele. E ao se relacionar com ele, essa relação, como toda relação que existe, seria ou deveria ser uma relação de confiança. Uma relação na qual nós confiamos em Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso sustentador, que é aquele que nos conhece até mesmo melhor do que nós mesmos nos conhecemos, e que, ao contrário de nós, ele tem todo o poder, ele tem todas as coisas abertas, escancaradas em sua presença, e ele é todo amoroso e todo poderoso para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu, tudo aquilo que ele tem prometido ao seu povo, tudo aquilo que ele tem dedicado como promessa ao povo que confia nele, o povo da aliança. Tá bom? Tendo dito isso, nós podemos então passar adiante, né? O tema da nossa live é lidando com a ansiedade em tempos de quarentena, né? Eu sei que muitas pessoas, por conta de estar em um tempo demasiado em casa, acabam muitas vezes ficando ansioso, né? Mandar um abraço aqui para o pastor Júnior, meu amigo, meu colega, que bom que está acompanhando também pelo YouTube, tá bom? Então vamos lá. Uma das causas ou um dos provocadores da ansiedade nesses tempos de quarentena, eu acredito que é a ociosidade. Muitas pessoas
que antes de começar a quarentena, estavam habituados a passar a maior parte do dia fora de casa, trabalhando, estudando, fazendo alguma atividade fora de casa, agora se vê, por conta da obrigação, confinados em suas casas. Pelo menos, se não totalmente confinado, mas em grande parte do dia. O que acontece? Nós, quando estamos fora de casa, trabalhamos e estudamos e nos esforçamos para voltar para casa. Todo mundo quer voltar no final do dia para casa. Só que quando você volta no final do dia para casa, geralmente você tem menos tempo de atividade em casa, porque você precisa dormir à noite para no outro dia voltar à sua tarefa, sua lida diária. Não é assim que acontece? O que se viu foi pessoas despreparadas para estar em casa. E isso criou em muitas pessoas aquela sensação de vazio, aquela sensação de que algo está faltando. É isso que nós chamamos de ociosidade. E aí, uma das formas de se combater a ociosidade é se ocupar com alguma coisa que seja produtiva e que não seja facilmente descartável ou não seja facilmente enjoatível, para assim dizer. Então, estou cansado disso aqui. Não, tem que ser uma coisa que lhe dê prazer e que lhe motive a continuar fazendo o que você precisa fazer para não viver ansioso. Só que, independente de ter ou não algo para fazer, a ansiedade, ela é uma atitude que brota de um coração. E esse coração, muitas vezes, está mal orientado. Tá ok? Então, quando você está mal orientado, você acaba, muitas vezes, levando-se pelo que você está sentindo, e essa sensação, esse sentimento, provoca em você medo, preocupação, que são, de fato, os causadores mais potentes, por assim dizer, da ansiedade. Então, hoje, nosso propósito é lhe dar orientações para superar tanto a preocupação pecaminosa, como o medo exagerado, de forma bíblica. Tá bom? Não é com pensamento positivo, não é buscando mentalizar as coisas, como diz por aí as teorias psicanalíticas e também teorias muito difundidas pela religião da nova era. A Bíblia diz que nós devemos levar a nossa mente cativa a Cristo. Então, o que deve ocupar o nosso pensamento deve ser aquilo que produz em nós, primeiro, o crescimento espiritual, que se nós estivermos fortalecidos espiritualmente, também estaremos fortalecidos tanto fisicamente como mentalmente também. Então, deixa eu ler um texto aqui do Dr. David Paulison para vocês. Ele diz assim, Jesus não tem interesse em simplesmente conversar a respeito daquilo que está errado conosco, que está errado comigo e com você. Ele está sempre indo numa boa direção. Ele faz menção das nossas tentações e falhas, mas ele está mais interessado em nos dar uma razão firme para não se preocupar. Sim, você tem razão para se preocupar, porque as coisas são incertas, mas você tem muitas razões e muitas melhores razões para confiar em Deus e não se deixar dominar pela preocupação. Então, preocupar-se não é errado em si, não é pecaminoso. Preocupar-se é, na verdade, estar antevendo ou tentando antever aquilo que futuramente pode ou não acontecer. Agora, ser controlado pela preocupação, ser controlado por um sentimento de que eu preciso controlar as coisas, esse medo de não ter o controle sobre as coisas, essa preocupação exagerada é o que vai fazer com que eu e você muitas vezes nos tornemos ansiosos de maneira tal a virmos a pecar contra Deus. Então, o primeiro passo que a gente pode dar com relação a superar a preocupação e o medo de forma bíblica é distinguir de forma clara entre interesse e medo apropriado e preocupação pecaminosa e preocupação justificável. Certo? Então, deixa eu dar uma ilustração simples do dia a dia. Na época em que eu e a minha geração, que já tem acima dos 30 e abaixo dos 40, nós éramos adolescentes, nós saíamos de casa, não tínhamos celular, a nossa mãe dizia, olha,
tal hora quero todo mundo em casa. Tipo assim, à noite, 10 horas da noite. E a nossa mãe vivia a vida dela, fazia as coisas dela, se preocupava conosco, mas não tinha aquela ansiedade para saber onde nós estamos, o que estamos fazendo, se estamos correndo risco. Não. Por quê? Porque ela confiava. Até as 10 horas era o limite para nós chegarmos em casa. Chegava às 10 horas e nós não estávamos em casa, aí sim acionava aquele dispositivo da preocupação. E aí muitas vezes a mãe mandava um dos irmãos ou um vizinho ir atrás da gente, procurar onde é que a gente estava no bairro. Hoje em dia, com acesso à informação e à tecnologia, em especial do celular, o menino mal dobrou a esquina, a mãe já está ligando para saber se ele está bem, como é que ele está, porque ela fica ansiosa agora. E ela quer monitorar onde ele está a qualquer momento e a toda hora. Então isso é o que eu tenho visto acontecer muito em nossos dias. Quando nós não sabemos distinguir entre a preocupação saudável e o domínio por uma preocupação pecaminosa, ou o medo, o receio de que algo errado, ruim aconteça, do domínio do medo, achando que tudo vai dar errado, nós então estamos nos conduzindo com essa atitude para pecarmos contra Deus, que diz para nós descansarmos nele e confiarmos nele, porque ele sabe e tem poder para fazer o melhor para nós. Certo? Então esse é o primeiro passo, é distinguir entre o medo pecaminoso e o medo que é saudável e a preocupação pecaminosa da preocupação saudável. Segundo, cuidadosamente, você pode e deve alistar seus sentimentos, pensamentos, desejos, palavras e ações que se encaixam debaixo dessas duas categorias e começar a analisá-los à luz da palavra de Deus. Então, um exercício prático é, pega uma folha de ofício, risca ela no meio, coloca de um lado medos e preocupações pecaminosos, do outro medo e preocupação saudável. E começa a listar. De um lado você coloca aquele medo que você considera que é pecaminoso, você anota ali aquela preocupação que você acha que é exagerada, de um lado, e do outro lado você coloca os seus temores, os seus medos, suas preocupações que são legítimas e que essas preocupações você de fato deve tê-las. Quando você começar a perceber que o lado pecaminoso está maior, você já tem aí um indicativo de que você é ansioso de maneira não bíblica, que você não está apenas exercendo o fato de não conhecer o futuro, você agora está querendo controlar o futuro e está perdendo automaticamente o controle e o foco do seu momento presente. Então você deve primeiro distinguir entre uma coisa e outra, e ao fazer essa distinção, escrever, anotar de um lado ou de outro da folha a forma como você está preocupada ou preocupado de forma exagerada, o que está levando você a desconfiar, mesmo que você não assuma isso, do poder, do governo e do amor de Deus para com a sua vida. Renatinha, seja bem-vinda. Dê um abraço no Saulo aí para mim também. Terceiro passo, né? Confessar. Se você é dessas pessoas que tem se tornado cada dia mais preocupado de forma exagerada e também tem se tornado cada dia mais preocupado com coisas que você, primeiro, não tem controle, segundo, não sabe se vão acontecer e caso aconteçam, você não tem como impedir. Então, quando você tem essa preocupação, esse medo, ele começa a controlar a sua vida e ao controlar a sua vida, ele começa a te afastar da confiança em Deus. Lembra que toda a nossa batalha, nossa guerra é na mente. Entendeu? É a mente que tem que ser revestida da palavra de Deus, é a mente que tem que ser revestida do conhecimento de Deus, e por isso é importante, e como teólogo eu posso dizer isso com absoluta convicção e certeza, isso é importante nesse momento que você conheça a teologia bíblica. Que você olhe a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e comece a estudá-la, não como aquele estudante displicente, que estuda só por estudar, porque foi para a escola dominical. Não, você vai estudar para conhecer na Escritura o caráter do Deus em quem você colocou sua confiança para uma vida eterna.
e que você pode confiar nele na vida presente, certo? Então, assim, quando nós entendemos, olha, eu estou sendo, nesses dias de coronavírus, por exemplo, tem pessoas que estão abismadas, com medo de pegar o vírus, com medo de morrer, com medo de um monte de coisa. Peraí, mas por mais cuidadoso que você seja, você use máscara, o álcool em gel, que você se proteja e tal, você tem certeza absoluta que não vai pegar o vírus? Tá vendo? Eu acredito que grande parte do nosso medo é porque a gente quer controlar. Nós estamos tão preocupados em não pegar o vírus que a gente parou de viver em muitos casos. Inclusive, isso tem afetado até a adoração de alguns. A maneira como alguns se comportam diante de Deus e em meio ao caos estão se desesperando, tomando atitudes que não são justificadas, atitudes que não são atitudes que sejam qualidades cristãs, e tem colocado o próprio testemunho em xeque, quando afirma que o nosso Deus é soberano, ele reina desde a fundação do mundo, ele governa as nações, ele governa o universo, mas ele não consegue me proteger de um vírus. Então, nesse caso, essa preocupação passou de ser saudável. Agora já é algo que está me controlando. Está controlando o meu agir, o meu pensar. Obrigado. Tem controlado as minhas ações e, infelizmente, tem controlado ou até modificado a maneira como eu creio em Deus. Confesse e se arrependa se você, na sua lista, reconhecer que daquele lado em que tem preocupações e medos que são injustificáveis, então confesse, não é vergonhoso confessar. Então diga, Senhor, me perdoe, porque no meio dessa dificuldade toda que estamos vivendo, eu tenho, infelizmente, colocado o teu nome em xeque. Eu tenho colocado o teu nome numa balança, e essa balança tem pesado mais para as minhas preocupações e temores do que para o reconhecimento que o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é magnífico, o Senhor é o Deus que criou todas as coisas, o Senhor é o Deus que, como diz a palavra, sustenta todas as coisas com o poder da tua palavra. Então esse é um pecado contra Deus, diretamente contra Deus. Quando nós passamos a ser dominados pela preocupação e pelo medo. Então, uma coisa interessante que Dr. Paulison fala também, ele diz assim, pergunte a si mesmo, por que estou ansioso? Por que eu estou assim? Eu estou me sentindo assim? Por que meu coração está acelerando, minha boca está ficando seca, eu não estou conseguindo me concentrar nas coisas? Por quê? Por que eu estou ansioso? Ansiedade sempre tem a sua lógica interior. Pessoas ansiosas são pessoas que naquele momento do ataque de ansiedade estão com a fé desse tamanho. Fé é sinônimo de confiança. Tanto é que no grego a palavra fé e a palavra confiança têm a mesma raiz. Então nós confiamos porque Deus, primeiramente, disse que eu preciso confiar, mas ele não é arbitrário, ele apenas pede que eu confie nele. Ele se mostra confiável, ele se mostra digno da minha confiança. Basta eu olhar para trás e ver que ao longo dos meus 37 anos de vida, Deus tem agido e agiu em prol da minha pessoa, da minha família, de maneiras poderosas, sobrenaturais, e que muitas vezes eu nem percebi. Não é verdade? Na sua vida também deve ter muitos relatos assim. Então o nosso Deus, ele se torna para nós alguém confiável por aquilo que ele faz, mas também, e acima de tudo, por aquilo que ele é. Então, quando nós confiamos em Deus, nós podemos então perguntar, por que eu estou ansioso assim? Por que isso está me dominando? Por que isso está me controlando? Além disso, além de você distinguir entre as suas preocupações e medos e confessar suas preocupações e medos, analisando elas com cuidado, para saber se você não está de fato pecando contra o Senhor. Além disso, reconheça
e aqui para mim é o mais importante, nesse primeiro momento aqui, reconheça a realidade, a natureza temporária dos nossos dilemas. Tem um ditado que diz que não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe. A segunda parte é verdadeira desse ditado, a primeira não é. Porque um bem que sempre dura é a pessoa de Deus. Então, se tem algo que é bom, que se manifesta em bondade e dura para sempre, é Deus. É a pessoa dele que, consequentemente, se manifesta através do seu agir. Agora, não há mal que nunca acabe. Esse é um assunto para uma outra live, um dia, quem sabe, sobre a questão do mal. Por que o mal existe? A gente poderia tratar isso no outro momento. Mas, grosso modo, de forma sucinta, o que eu posso dizer? Todo o mal que existe é consequência direta do pecado. Certo? Ponto. O pecado está no mundo. E por causa do pecado, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E aí alguém pergunta, mas quando é que Deus vai acabar com o mal? Será que Deus tem poder para isso? Será que Ele quer acabar com o mal? A resposta mais simples, mais sucinta é: Deus tanto pode quanto quer e vai, no dia em que Ele determinou, cessar com todo o mal. Vai acabar com o mal. E nós então, que cremos em Cristo e amamos ao Senhor e temos nele esperança de vida eterna, desfrutaremos de um período de vida e de uma qualidade de vida eternas diante de Deus e na presença dele e na companhia dele. Então, quando eu olho para todos os males que me acontecem, eu posso entender que todos eles são temporários. Por exemplo, uma pessoa que nasceu cega, ela pode viver 100 anos cega e sofrer desse mal da cegueira. Mas um dia esse mal acaba para ela, porque um dia ela vai morrer, um dia vai cessar essa existência. Se Deus não a curar antes disso, mesmo que seja 100 anos de vida, será um tempo ainda curto, muito pequeno, se comparados com a eternidade. Então, durante a nossa vida, nós já ficamos doentes várias vezes, tivemos perdas consideráveis de pessoas amadas, e a dor, o sofrimento, o luto esteve presente, mas tudo isso um dia passa, e um dia passará. Então, a natureza temporária de muitos dos nossos medos e preocupações deveria servir para nós como uma lição de sabedoria e também deveria ser para nós uma lição de que podemos sim confiar em Deus. Por quê? Porque não há mal que sempre dure. O mal nunca vai durar eternamente. A Lene Maria, seja bem-vinda. Angélica, minha cunhada também. Edinalva também, aí está presente conosco. Deus abençoe. Então, só para resumir os passos que podemos ter e tomar para superar a preocupação e o medo biblicamente. Primeiro, distinguir entre o tipo de preocupação e medo que temos, se é um medo e uma preocupação legítima, ou se é um medo e uma preocupação pecaminoso que nos leva a desconfiar de Deus. Devemos cuidadosamente analisar essas questões para entender se podemos ou não melhorar em alguma das áreas. Além disso, confessar nosso pecado de desconfiar de Deus no momento da crise, porque depois que a crise passa, é muito fácil levantar as mãos e adorar a Deus. Mas a gente esquece muitas vezes de pedir perdão para o tempo da crise em que nós estávamos ali desconfiando de Deus, porque estávamos tomados de ansiedade, e aí passamos então a não dar a Ele a glória devida ao seu nome e posteriormente não reconhecer que erramos, que pecamos e que precisamos, portanto, ao nos arrepender, pedir a Ele que nos perdoe pelo pecado cometido. Além disso, também, reconhecer a natureza temporária dos males que nós vivemos. Um dia vai passar. Pode durar a vida toda, mas um dia vai passar. Então, pode ser que você seja cometido de algo que você vai viver com isso para o resto da vida. Mas a confiança em Deus elimina a ansiedade como um comportamento, como uma atitude natural da minha vida. Então, eu não vou, como diz a expressão bíblica, andar ansioso de coisa alguma. A ansiedade faz parte de sermos seres limitados ao tempo e ao espaço, como dissemos ontem. Nós somos ansiosos porque nós não conhecemos o amanhã com a certeza absoluta que Deus conhece. Mas viver ansioso, andar ansioso é o que é condenado na Escritura.
Ah, 1, 2, 3, 4. Quinto lugar, reflita sobre a fidelidade de Deus, em Ele ser fiel para prover para nós o cuidado e o escape, a libertação dos males que enfrentamos. Quando nós refletimos na fidelidade de Deus, nós começamos a olhar para Ele e dizer assim, mas rapaz, o nosso Deus é o Deus que governa o universo, é o Deus que controla as estações, é o Deus que manda a chuva sobre a terra e faz cessar a chuva sobre a terra. É Ele que dá o crescimento às hortaliças do campo. É Ele quem cuida dos lírios do campo. É Ele quem cuida dos pardais. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, temos da parte de Deus um cuidado todo especial em nossas vidas. Então, quando nós começamos a olhar para isso, só o meditar nessas questões e o pensar sobre essas questões já nos ajudam a começar a tirar de si a ansiedade que nós vamos nutrindo por conta dos medos e das preocupações que são pecaminosas. Além disso, eu queria ler 2 textos para vocês. O texto de Mateus 6, do 28 ao 29, que diz assim: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em toda a glória que teve, jamais se vestiu como qualquer um deles. No verso 32, ainda de Mateus capítulo 6, ele vai dizer: Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de cada uma delas. O que é que Jesus está dizendo? São os descrentes, são os que não conhecem a Deus, são aqueles que não têm o conhecimento de Deus, que vivem dominados pelo medo e pela preocupação e que, portanto, vivem ansiosos. Você e eu, que confiamos em Deus, precisamos, nós é que precisamos, confiar que Deus sabe cada uma das nossas necessidades. Um texto interessante também que eu queria ler para vocês é esse aqui. Não é apenas errado nos preocuparmos, isso de forma pecaminosa, exagerada, fora do comum e do padrão de Deus. Não é só errado, é infidelidade. Porque nos preocupando de forma exagerada, tendo medo de forma pecaminosa, significa que nós não pensamos que Deus pode cuidar de nós. E mais, que Ele não pode cuidar dos detalhes mínimos e práticos de nossas vidas. E são estas pequenas coisas que de fato nos preocupam. Você já notou o que Jesus disse, que sufoca a palavra que Ele coloca lá naquela parábola do semeador? O diabo? Não, não é o diabo que sufoca a semente que foi lançada. São os cuidados e as preocupações desta vida. Muitos crentes têm vivido uma vida miserável, espiritualmente falando, porque estão fascinados pelas preocupações dessa vida e não estão colocando em Deus a sua confiança de que Ele de fato pode cuidar de cada um de nós. Além disso, um último item, um último passo para se superar o medo biblicamente falando é se alegre, se regozije na sua identidade com Cristo. Você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado por um preço inigualável na história da humanidade e fora dela. Observe as aves do céu, vocês valem mais do que elas. Observe os lírios do campo, vocês têm mais valor do que eles. Aprenda a se aproximar do seu Salvador, que é compreensivo, que pode entender suas dúvidas, seus dilemas, suas preocupações, seus medos. Coloque diante dele, em oração e súplica, com ações de graças, a sua ansiedade. E ele com certeza cuidará de vós. Desenvolva uma vida com ele, de leitura da palavra, de oração, de busca pela presença do Senhor. Lembre-se que
Ele prometeu cumprir em nossas vidas tudo aquilo que ele tem dito que fará. Eu gosto muito, eu quero encerrar com esse versículo, que é Filipenses capítulo 1, verso 6. Eu disse ele ontem e quero dizer hoje também para vocês. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, de concluí-la. E ele diz claramente no texto sagrado: há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Então, sua vida, podemos dizer assim, é imortal até o dia em que Deus cumpra em Cristo aquilo que ele prometeu para você. E prometeu fazer em você. Então você não vai morrer antes do tempo. Então vamos acabar com esse medo da morte. Jesus venceu a morte para que nós pudéssemos ter uma vida de liberdade. Foi para isso que Cristo nos libertou, para termos uma vida de liberdade. Agora, não é porque nós não temos medo da morte que a gente vai viver procurando a morte. Não precisa procurá-la. Ela um dia vai nos encontrar, no dia que Deus marcou, que Ele estabeleceu. Precisamos estar preocupados, claro, e temerosos dos males que nos cercam, mas sempre sabendo que a nossa confiança em Deus deve ser sempre maior do que os nossos medos, temores e preocupações, tá bom?